noite, está no ar mais um Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família Pires Carneiro, ou melhor dizendo, vamos falar sobre ela sim, mas um contexto que muitas famílias estão familiarizadas com ele. Famílias que vieram de Portugal para Santos e depois de Santos aqui para o ABC. Eu, no post que nós fizemos lá no blog, inclusive também nas redes sociais, disse que muitas famílias iam de Portugal para Santos, né? A imigração normal que veio para a nossa região desembarcou em Santos, mas e muitos dos santistas vinham para o ABC, mas não necessariamente eram portugueses que vinham. Tem outras nacionalidades que eram santistas, vieram para cá, inclusive por causa do clima, por causa de oportunidades do comércio, muitas coisas assim. Esses não, esses calharam de serem uma família portuguesa que veio aqui para o ABC, também se estabeleceram com comércio e vocês vão poder, nesse programa, fazer suas perguntas, seus comentários, já que vai ser um programa bastante saudosista e nós vamos falar muito sobre a cidade, sobre o centro, sobre alguns bairros como Nova Petrópolis, Baeta Neves, enfim, muita coisa e vocês vão poder conferir aqui agora. Já tem gente aqui comentando, mas vamos aqui dar as nossas saudações para os convidados. Boa noite, Mauro. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite, mais uma vez estamos aqui. Muito bom estar participando do programa agora com vocês aqui, agora falando da família. Com certeza. E boa noite, Morivaldo. Boa noite, Fábio, também é um prazer estar aqui. A gente agradece pelo convite, né? E vai ser uma satisfação. Né? Muito feliz com a vinda de vocês. O Mauro já é a segunda vez, o Morivaldo é a primeira. Se bem que da outra vez o Morivaldo acompanhou lá dos bastidores, né? É verdade. Eu estava acompanhando cada detalhe lá. E foi muito bacana, eu gostei muito do trabalho seu, né, e da entrevista, ficou muito boa. Mandando aqui um abraço para o Frei Rinaldo Estecanella, ele que é lá de São José dos Campos, ele é nascido no sul do país, mas ele mora em São José dos Campos, ele diz: querido amigo Fábio, boa noite, Deus o abençoe. Mais uma vez estou aqui para parabenizar o seu programa, que é uma fonte de resgate cultural muito grande para a cidade de São Bernardo do Campo e exemplo para o Brasil. Que Deus abençoe todos os seus fiéis telespectadores que, assim como eu, gostam de tudo que é cultura. Estou aqui preparando uma palestra sobre a campanha da fraternidade que aborda um assunto muito delicado, o tráfico humano. Sabemos que existem 3 grandes tipos de tráfico, de armas, de drogas e humano. E o mais lucrativo de todos é o tráfico humano, no trabalho, órgãos, prostituição, crianças, adolescentes e tal. Esse poderia ser um bom tema do Bem Passado. Que Deus abençoe você e todos os seus telespectadores, com carinho e bênçãos, Frei Rinaldo. Com certeza vou ver com carinho essa pauta. Eu vou na missa todo domingo, né? Eu sou católico, sou praticante, então eu estou acompanhando aí a campanha da fraternidade desse ano, né? E eu acho que assim, aquilo que nós falamos hoje, quando o senhor estiver aqui em São Bernardo, o convite já está feito para que o senhor venha. Mas, nesse ínterim, né, nós podemos falar com pessoas aqui de São Bernardo que são relacionadas também, por que não? É um tema em voga e eu agradeço, o senhor sempre está acompanhando, mandando sugestão para nós, é muito, muito bom isso. Bom, tem mais algumas pessoas que eu vou ler daqui a pouco, mas enfim, começando o nosso assunto aqui, bom, no princípio, né, quando os Pires Carneiro chegaram lá em Santos, né, eles ficaram lá por muito tempo, não? Então, o meu bisavô, né, ele já tinha chegado aqui por volta de 1870, alguma coisa assim. Né? Então ele veio para tentar a vida, se estabilizar, né? Eu não sei muitos detalhes, mas alguma coisa o filho dele, o meu avô, né, me contava. Né? Então ele estava trabalhando, eu acho que temporariamente ali no Porto de Santos, fazendo um trabalho de catraieiro. Né? E ele conheceu a minha avó que chegava num outro navio. Né? E ela é portuguesa também, não? Ela portuguesa também. O catraieiro, na verdade, é aquele cara que pega o barco, vai do porto até o navio para desembarcar os passageiros. E os passageiros vêm até o porto, né? Então tem esse trabalho de catraia, né? E meu avô, meu bisavô, na verdade, Bernardo, né? Ele estava fazendo esse trabalho de catraia. E olha a coincidência do seu bisavô chamar-se Bernardo e vocês virem parar aqui. É uma coincidência interessante também. E aí eles se casaram 2 anos depois, né, e passaram a viver em Santos, né, onde ficaram durante muitos anos, eu calculo que pelo menos uns 30 anos, né, embora o meu bisavô Bernardo, ele faleceu e ficou depois a minha bisavó viúva, né. E quando que eles se estabeleceram com o comércio? Foi lá ainda? Foi
em Santos também, eu acho que na medida que o tempo foi passando, né, eles foram certamente encontrando algum caminho, né, um desenvolvimento econômico ali. Santos era uma cidade, para a época, já bastante agitada, né? Então, certamente, eles foram conseguindo algumas oportunidades e tal, e foram se estabelecendo no comércio. Eu não tenho muitos detalhes, até um determinado ponto em que meu avô me contava o seguinte, que a mãe dele, a minha bisavó Ana, ela foi dona de um box no mercado municipal de Santos. Sim, né? Tradicional. E o mercado tradicional lá de Santos. E, segundo ele, era um dos maiores boxes que tinham, né? Então, ela se tornou uma comerciante bastante conhecida e bastante... tinha ali um comércio bastante movimentado ali. Com toda essa história, o tempo foi passando e foram nascendo, né? Os filhos, né? Que ao todo, eu me lembro que meu avô falava que foram 9 filhos. Um deles morreu logo no início, no nascimento, se não me engano, o primeiro deles, e depois os demais. E meu avô, de todos os homens, ele era o mais novo, nasceu em 1904, e teve também uma outra irmã mais nova, de 1907, que foi a caçula. Né? Mas tem um fato interessante aí, que todos eles nasceram no Brasil, certamente ali em Santos, com exceção do meu avô, o Antônio, né, Antônio Pires Carneiro, que o pai dele tinha vontade de que um dos filhos, pelo menos, nascesse em Portugal. E ele voltou para lá para ter esse filho? E ele voltou para lá. Eu não tenho detalhes se ele levou toda a família, quero crer que sim, né? Mas pelo menos esse meu avô, não sei se quando minha bisavó já estava grávida ou não, ele foi um pouco antes, não sei. Eu sei que passou um tempo lá e meu avô nasceu lá. O Antônio, que foi o dono do Bar Tatu. Que foi o dono do Bar Tatu. Sim. Exatamente. Posteriormente aqui em São Bernardo, né? Ele foi o dono do Bar Tatu. Então ele nasceu lá e eu me lembro que ele falava o seguinte, ele veio para cá ainda bebê. Ele tinha talvez menos de um ano, 11 meses, é o que ele dizia, né? Quando voltou de lá para cá. Agora, tem um fato curioso, eu até imagino que foi numa segunda viagem, porque depois nasceu a irmã caçula, que é a Conceição, sim, que morou em Santo André, né? Inclusive tem um parentes em Santo André, descendentes dessa tia-avó. O sobrenome, né, já é outro, porque ela... O sobrenome do marido, né? Exato. Você lembra o sobrenome deles? Não, não sei, não sei. Eu realmente, é até uma falha minha, né? A família não se aproximou, imagina, tanto assim, mas a gente... tem como reatar esses contatos, e o pessoal pode até ser que estejam ouvindo aí. Então, um fato curioso é que o meu bisavô, eu acho que teve uma segunda viagem, em que ele foi com a família, e ele, quando ele foi voltar de lá para cá, já estava tudo pronto para o embarque, a família toda preparada no porto ali e tal, e ele tinha lá alguma diferença com alguém lá, alguma coisa... que eu não sei explicar o que era, mas ele falou para a família, olha, eu preciso acertar alguns detalhes aqui, vocês embarcam, se der tempo eu volto, embarco com vocês, mas se não der eu vou depois, na sequência. E a gente não ouviu mais falar, meu avô pelo menos não ouviu mais falar do pai dele, ou seja, a mãe dele permaneceu aqui no Brasil, sozinha, cuidando de todo o resto da família. E, Mauro, sobre o seu pai, você conviveu mais com o seu pai? Você é o irmão mais novo, né? Mais novo, sou mais novo. São só vocês dois ou tem mais? Somos eu, meu irmão, e temos uma irmã, a Meire, né? E temos também uma irmã de criação, né? Que é a Célia, que foi adotada logo cedo, né? E viveu com a gente também na família. E como que era, por exemplo, a personalidade do seu pai? Eu citei que ele foi dono do bar São Judas Tadeu, um bar que muita gente conheceu porque o bar ainda existe. Está na mão de outras pessoas, mas ele existe. Sim. E como que era, então, o trato do seu pai? Como que ele era? Meu pai, ele era um homem de várias profissões, né? Até então, desde que casou com a minha mãe, por aí, ele trabalhou na área de marcenaria, de carpintaria, a parte de estofado, estofamento e tal. Trabalhou na Ford por um tempo, né? Que foi a época que eu nasci, meu pai estava saindo da Ford. Né? Você chegou a trabalhar na Ford também? Não? Eu trabalhei na Ford 14 anos depois disso. Depois, meu pai trabalhou na Ford na área de estofamentos, né? Tapeçaria. De tapeçaria, ela era líder lá. E saiu nessa época e montou
O bar que na época era um... São Bernardo ele não tinha mercado, no conceito de mercado, era um bar empório, né? Então as pessoas tinham um bar e tinha uma parte que tinha laticínios, abastecimento para casa, né? Uhum. Então, isso foi logo que eu nasci. A gente morava no Jardim Farina, que até então era uma província distante, né? e segundo me contam na família, né, fazer esse percurso de lá até o Nova Petrópolis, onde ficava o bar, isso era complicado logo no começo, né? E aí atravessar o rio, tudo mais. Atravessar o rio e tudo mais, e a distância também, o fato de eu ser criança e tal, até que a minha família decidiu vir para cá e ficava ali no bar mesmo. O meu, reza a lenda, não sei, ele pode confirmar isso para mim, meu berço era uma caixa. Usava-se uma caixa lá como berço durante um período. Mas e a casa de vocês do Jardim Farina? Ficou fechada? Ficou alugada. Alugou até que a gente conseguiu alugar uma casa no Nova Petrópolis, na rua... Ali era Tereza Cristina, né? Alameda Tereza Cristina. E ficar em frente aonde virou os irmãos Coco ali. Sim, sim, sim. E aí a gente acabou mudando para cá, isso aí eu devia ter na casa, ele vai lembrar melhor, mas eu devia ter aí perto de um ano e pouco de idade, né? Foi sim, bem 73, começo de 73. Que ano foi comprado o lote do Jardim Farina? Mais ou menos? Foi 62, mais ou menos. 62, Nossa, aquela região não devia ter nada na época. Nada. Segundo consta minha mãe, era a casa dela, que está lá até hoje, a mesma casa, foi reformada, mas é a mesma casa. Uhum. E a casa de mais algum vizinho ali na frente, né? Se não me engano, a dona Aurelina. Tinham muito assim. Poucas casas. A casa dela... Ela, embora tenha sido reformada, manteve as características ou mudou? Manteve as características, né, Maurício? Que eu me recordo, ela mantém as características da época, sim. O meu pai, ele começou a empreender uma reforma nessa casa no ano 70, 1970. Mas não mexeu tanto assim, o aspecto externo dela, né, acabou ficando com o mesmo formato geométrico, só com algum acabamento, logicamente, que melhorou, né? Certo. Mas continua hoje ainda lá. Queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que nos acompanham. O Carlos Alberto Buzano Baladas, que já esteve aqui no programa. Fábio Gomes, sempre nos apresentando bons programas. Ô, Carlos, obrigado. Adriano Alves, Solange Carvalho, o Daniel Castro, tem também a Lara Beta, a Dágima Albêncio, a Cleide Martins da Silva, a Sueli de Sá, a Adri Lica, Cláudio Gasperini, Luiz Brix, Maristela Rosa, Cíntia Almeida Recknegri, Gisele Novaes, Márcia Rezende Barbosa, Catarina, Inês Andrade Nunes e Victor Nunes. E mais alguns nomes que no decorrer do programa eu vou lendo para vocês. O comentário do Dalguazelli é o seguinte: boa noite e um abraço a todos. Estamos acompanhando e é muito bacana perceber como as histórias dos queridos imigrantes, seus descendentes, são parecidas, sempre recheadas de coragem, trabalho e muita esperança. Ah, isso é verdade. É Guazelli. O Adalberto Guazelli. Uma parente dos Guazelli, ele provavelmente conhece, na Rua Aparecida, ali no Baeta, na Rua Aparecida, tinha uma família Guazelli que era vizinha do meu avô, quando ele morava lá. Inclusive, uma neta dessa senhora, né, a Maria Guazelli, estudou comigo na ET Lauro Gomes, né? A gente ia fazer trabalho lá e a avó dela conhecia o meu avô. Olha, isso naquela época era muito comum as famílias se conhecerem. Era comum, verdade. E você fala, por exemplo, em as pessoas saírem de um bairro para outro, né? As distâncias, elas eram maiores, entre aspas, né, ou pareciam maiores, pela dificuldade em você transpor os obstáculos. Sim, exato. Mas as pessoas faziam isso com naturalidade porque não tinha outra maneira. Sim. Né? Não. Fazia parte do dia a dia, né? Uhum. Aqui, por exemplo, deixa eu ver... Tem mais algumas pessoas que curtiram. Eu vou fazer a lista delas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um breve intervalo. No entanto, vocês podem continuar mandando seus comentários, suas perguntas, que nós faremos aqui para o Mauro e para o Morivaldo. Hoje nós estamos falando sobre famílias, no caso a família Pires Carneiro portuguesa, mas famílias de imigrantes e principalmente aquelas que vieram para outras cidades, depois se estabeleceram em São Bernardo. Enfim, são lembranças que muitos de vocês têm também nas suas famílias, como disse o Dalguazelli, elas são semelhantes. Nós vamos para um breve intervalo, então já voltamos. É um novo sucesso que surge. Passar. Enlouqueci.
desde que te vi. A beleza do Passat foi criada por inteiro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. O Passat é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passat. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD, hoje falando com o Morivaldo e Mauro Pires Carneiro sobre a história da família Pires Carneiro aqui em São Bernardo, mas também um pouco anterior sobre sua chegada a Santos, enfim, uma família portuguesa que aqui está estabelecida como tantas e que, tendo comércio aqui na cidade, conseguiu ter uma relação de amizade com muita gente, né? Principalmente nos bairros Alfetrópolis, Baeta Neves, no centro, na época que a nossa cidade era... vamos dizer assim, era praticamente uma vila onde todos se conheciam. Queria mandar um abraço para algumas pessoas que curtiram nossas páginas, né? E também nos acompanham. No caso, aqui nós temos o José Walter Trag, o Peninha. Tem também a Iris Andrade Nunes, a Renata Manes. Deixa eu ver quem mais aqui. Sônia Regina Albiero. Márcia Rezende Barbosa e mais algumas pessoas que no decorrer do programa eu vou lendo aqui os nomes. Se tiver algum comentário eu leio junto. E você que não fez ainda seu comentário pode mandar aqui para nós através do link ao vivo que está abaixo da sua tela ou através do facebook.com/programa bem passado ou o /famílias SBC. Bom, Osvaldo, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que foi em 26 que seu avô chegou aqui em São Bernardo? Isso. E o Bar Tatu ficava onde? O Bar Tatu ficava na Jurubatuba, aqui. Passamos ali pela Jurubatuba, né? Sim. Agora à tarde, né? E eu disse para o Mauro, olha, se não era nessa esquina da Dr. Flacker, né, senador Dr. Flacker. Dr. Flacker. Ou na esquina da Padre Lustosa. Se não me engano, na Padre Lustosa, na esquina ali, tinha o Bar Tatu. Mas isso já... nos anos ali 50, final dos anos 50, 56, 57, 58. Antes ele teve outras atividades, então? Ele teve outras atividades. Ele veio para São Bernardo em 1926, mais ou menos, porque ele tinha conhecido São Bernardo, ele tinha vindo aqui com um amigo dele, lá de Santos, para acompanhar esse amigo que veio resolver uns negócios de família aqui. E ele gostou tanto da vila de São Bernardo, achou tão bacana. E, principalmente, ele se sentiu tão bem que ele tinha alguns problemas de saúde, alguns problemas pulmonares e tal. E aqui ele sentiu, acho que o ar rarefeito fez muito bem para ele. Ele voltou encantado, né, para Santos. Ele era o caçula da família lá e tal. Estava trabalhando nessa época com o cunhado dele. Chegou com a notícia, olha, eu vou me mudar, vou morar em São Bernardo. E veio para cá. E ele conta que ele começou aqui em São Bernardo, ele morava numa pensão em frente à Igreja Matriz. Uma pensão. E no início, né, e começou a procurar emprego, tal, conseguiu um emprego na fábrica de móveis. Ele trabalhou na fábrica de móveis Pelosini, naquela época, né? E coincidentemente a futura esposa dele, que é a minha avó, Antônia, né, trabalhava nessa pensão, ajudando nos serviços ali, de servir o pessoal. Ela é descendente de portugueses também ou não? Ela não, descendente de espanhóis, da família Santos, né? E coincidente também, o pai dela era zelador, era, como se diz, caseiro, de uma chácara dos Pelosines, que tinha a chácara e tinha a fábrica dentro dessa chácara. E ele morava ali e tomava conta da chácara, né? Diz que ele tinha uma espingarda lá e volta e meia põe alguém para correr lá, né? Era o meu bisavô pela parte dela, da minha avó Antônia. Legal. E se conheceram ali, aí
se casaram em 1929, aí em 1930 nasceu meu tio, e, enfim, a família começou a se constituir a partir dali. Certo. E, Mauro, você conviveu mais com a parte dos Pires Carneiro ou com a parte da família Diógenes, que é da sua mãe? A família Diógenes eu acabei convivendo mais, porque nos anos 70, que meu pai faleceu em 79, né? Sim. Aí na ocasião eu com 9 anos de idade. Poxa, e logo na sequência faleceu meu avô também, alguns anos depois meu avô veio a falecer, a gente acabou se distanciando mais da família Pires Carneiro, né? Temos hoje, a gente voltou a se encontrar com o pessoal via rede social, né? A gente voltou a se encontrar, mas acabei ficando criado mais com a família Egídio Diógenes, né? Que é a família da minha mãe, né? E qual que é a história dos Diógenes? É um estelão, aí dá para um outro programa. Com certeza. Com certeza, para uns 2, inclusive. Os Egídio Diógenes, eles eram, provém do meu avô, que era fazendeiro. Português também? Não era. Tinha fazenda de café, se não me engano, né? O que era? Não era só café. Era uma fazenda diversificada, né? Mas tinha café, tinha plantação de cana, fazia o garapa, cachaça, aguardente. Isso na região ali de Santo Antônio da Alegria, que é uma cidadezinha no interior aqui de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Sim, A última cidade antes de atravessar para Minas Gerais. Naquela região ele tinha fazenda. E a gente, historicamente, sim, ali por volta dos anos, final dos anos 30, começo dos anos 40, né, vendeu a fazenda e se mudou aqui veio aqui para São Paulo. E aí a família conta que a princípio vieram para a região ali de onde é São Caetano, depois da região de São Caetano foram para a região de onde é Riacho Grande, Riacho Grande, ali para lá dos Fincos ali. E depois, com o passar do tempo, né, visto que os empregos, trabalho era tudo voltado aqui a Matarazzo, onde minha mãe trabalhou e tudo mais, meu avô adquiriu um terreno bem grande ali no Nova Petrópolis. Na Imperatriz Leopoldina ali? Não, na Tereza Cristina. Né? Na Tereza Cristina. E ali ele construiu a casa dele, a família acabou sendo criada ali, né? Sendo criada de maneira de dizer que tinha tios meus nessa época que já devia ter mais de 20 anos de idade, já eram adultos. Mas você vê, por exemplo, tem alguns Diógenes que eu conheço, até primos seus, que moram naquela região onde mora a sua mãe. Sim. Eles foram indo aos poucos ou tinha alguma relação com aquela região? Não, o que acontece? Um dos filhos do meu avô, que era o tio Francisco, o tio Chico, ele logo que meu avô veio para São Paulo, ele foi manter os negócios de fazenda no Paraná, ele já era mais velho. E então a família se mudou, fez toda essa transição Riacho Grande, Nova Petrópolis, ficou morando em Nova Petrópolis, e esse meu tio Chico, quando ele resolveu vir para São Paulo com a família dele, ele veio para aquela região ali do Jardim Farina, que coincidentemente é a rua de trás de onde minha mãe tem a casa. Sim, né? Que legal. E que você conhece minha prima, você conhece meus primos ali. Sim, então eles vieram para lá, então foi um reencontro da família, né? Olha, e calhou de, bacana. nessa época, meu pai comprar a casa também ali, né? Mais ou menos nessa época. Eles vieram depois, né? Mas foi uma época ali de 5, 6 anos de diferença. Então a família acabou se encontrando, então a família ficou uma parte no Nova Petrópolis, uma parte ali no Jardim Farina. Sim. Bom, recado que eu deixei para a Marina, para o pessoal todo, que um dia nós vamos fazer um programa só sobre família Egídio Diógenes, então. Faz bem. E tem história, viu? Tem história. Bom, o Sidney está dizendo aqui, parabéns pelo programa. Ô Sidney, obrigado. Bom, e quando vocês estavam estabelecidos no bar Nova Petrópolis, você, como estava no berço, você era nenenzinho, né? Sim, mas sim. Você chegou a... Foi dos 3 aos 9 anos de idade. Eu cheguei a conviver com o ambiente do bar. E, por exemplo, naquela época, a Imperatriz Leopoldina mesmo, ela não tinha calçamento, ou já tinha? Não, já tinha. Já tinha? Nova Petrópolis era um bairro... para ser franco, eu não sei quando que começou, mas naquele momento, na década de 70, já era um bairro residencial bacana, olha só, já bem estabilizado, tal, e tinha até, vamos dizer, acho que tinha só uns 30% dos terrenos livres, entendeu? Então já era um bairro bem desenvolvido na década de 70. Legal. Nós temos algumas fotos, eu não sei se elas estão... Estão sim. Vamos ver se a gente consegue vê-las. Olha lá, quem que é essa? Essa é a bisavó Ana, portuguesa, né, que cuidou de toda a família viúva e, enfim, né? Certo. Lá em Santos, é a mercadora lá de Santos.
Essa foto? Essa foto, o meu avô está ali à esquerda, a esposa, né? Antônia. A Antônia e a mãe dele, né? A Ana, Ana, portuguesa. Essa? Essa também, no meio ali o meu avô, junto com a esposa do lado. Lá em Santos isso, né? Em Santos, Praia do Gonzaga, se você der uma olhada, está escrito Olha, Praia do olha Gonzaga. a pose dele de terno na areia da praia. Era uma coisa muito comum na época. Exatamente. Naquela época, andar de terno era uma coisa comum e necessária, né? Sim, outro dia eu fui fazer um trabalho lá no litoral, fui de terno, só voltaram a me matar. Mas enfim, continua. A gente tem muitas fotos de Santos, né? Muitas não, tem várias, tem um E número essa legal. casa? Casarão. Essa casa, você vê a foto, realmente não ajuda, mas é a casa no Baeta, Rua Aparecida 111. Que bacana. Em frente ao Colégio José Fornari. Aham. Hoje ali é um condomínio bonito, né? Um condomínio moderno e tal. Mas essa casa tinha um terreno de mais ou menos uns 20 de frente, do lado outro terreno de mais uns 20 de frente também, era tudo ali uma propriedade do meu avô, depois dos anos, durante os anos 30, 40, 50, Entendi. né? Pois... Essa propriedade ficou com ele até 76, 77, por aí. Ah, então provavelmente o pessoal que Isso. mora lá, os mais antigos, vão lembrar. Lembram, Sim, né? pode ser. Com certeza, com certeza. O pessoal mais Sim. antigo lembra. Como que... E essa casa aqui, ó? Então, essa aí é a entrada daquela mesma casa, embora não pareça, né? As fotos são muito... mas essa daí é a minha tia, né? A irmã um pouquinho mais velha do que o meu pai. Tia Dalzira. A tia Dalzira. E, então eu coloquei só para mostrar a entrada, o jeitão bucólico, né? Singelo das Claro. residências daquela época, né? Aham. Isso aí. De novo a minha tia Dalzira, a jovenzinha, né? Junto com o meu avô. Meu avô tinha esse jeitão de andar bem vestido quando podia, quando, né? Aham. Gostava de andar bem alinhado, mas era muito comum também usar uma roupa, né? Mais apanhada. Ele era Claro. gostava de ser muito elegante e tal. Sim. E muito divertido também. Essa foto é o meu tio mais velho. Ele, né, o meu avô Antônio, teve 3 filhos. Esse daí é o mais velho, que é o Danilo, inclusive a família, né, os netos, tal. Hoje é uma meninada bacana, bonita, que mora aqui em São Bernardo, inclusive. Provavelmente vão estar nos vendo aí. E o tio Danilo, aí uma criança ainda passeando, provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente em Santos ali, né, próximo ainda da Praia do Gonzaga. Aham. Essa? Mais uma foto de praia, né? Tá vendo? Aí está toda a família do meu avô, a família completa mesmo naquela época, né? Nós temos ali a tia Dalzira, que está mais à esquerda ali, a minha avó Antônia, o meu avô, ali à direita o tio Danilo, né? E embaixo ali os 2 meninos, né? A menina e o menininho, o meu pai, o Dirceu Pires Carneiro, e a irmã de criação, né? Irmã de criação do meu pai, que era a minha tia Rosa, né? O carinho todo especial, como se fosse mesmo uma tia legítima, né? Ele cuidou dela até adulta, né? Que legal. Mais alguma foto? Tem. O casal, né? E esse nenê certamente Acho que é a Meire. deve ser a minha irmã, a Meire, quando morava ainda no quintal, quando meus pais eram recém-casados, eles moraram nesse quintal aí, que era onde era a casa do meu avô. E aí certamente minha irmã estava curtindo, né, os avós aí. Esse é o meu tio Danilo, já falecido, né? Aliás, todos os irmãos já faleceram, né? E é aquele que a gente viu agora há pouco na foto da praia, o mais velho deles, né? Aham. Ele trabalhou muito aqui, ele foi gerente do Banco Bandeirantes aqui em São Bernardo, na Marechal Deodoro, trabalhou, se eu não me engano, no Banco Noroeste, Legal. enfim. Esse aí é lá no bar, né? Esse aí é o Bar Tatu, né? Aham. Na Avenida Jurubatuba. Essa foto do meu pai, certamente é do ano 57, 58, né? Ele solteiro ainda, devia ter 18 anos, porque ele se casou logo em seguida, em 59, com 20 anos de idade ele se casou. Aí ele devia ter os seus 18 aproximadamente. Ele na época
do tiro de guerra, né? Não era exército, né? Tiro de guerra. O tiro de guerra era bastante forte aqui na região, na época, né? E então tinha essa obrigatoriedade e ele gostou muito, viu? Foi uma fase que marcou bastante para ele. Ele falava muito dessa época. Essa daí? Os recém-casados, né? Em lua de mel, viajando pelo interior paulista. E é em Porto Ferreira, minha mãe e meu pai. Minha mãe Divina, né? Divina Egídio Diógenes e Carneiro, né? E meu pai Dirceu Pires Carneiro. Essa foto eu coloquei de curiosidade, aí é um setor de tapeçaria, quando ainda na antiga Willys Overland do Brasil, que depois se transformou na Ford Willys. Ainda nesse setor que o seu pai trabalhou? Meu pai trabalhou e foi líder de tapeçaria. Uma dessas pessoas ali mais à direita, né, cabelo preto ali e tal, é a minha tia Dalzira, que também trabalhou nessa época, lá na década de 60, nos anos 60. Interessante, Fábio, aproveitando essa foto, em 1984, quando eu entrei na Ford para trabalhar, eu fui conhecer esse departamento e ele continuava com a mesma cara, exatamente igualzinho. Foi muito interessante relembrar um tio meu que trabalhava aí, que trabalhou na época do meu pai, ele foi me mostrando aonde meu pai sentava, todo. Eu fiz um tour pela história ali. Aquela foto do carro, a próxima. Aí o meu pai, ele foi com alguns amigos, né, fazer uma visita na usina Presidente Vargas, que é a CSN, em Volta Redonda. Essa visita foi patrocinada pela Ford. Naquela época, os funcionários da Ford iam lá para conhecer, até porque a Ford era muito uma cliente fortíssima, né, da usina siderúrgica. Então foi para ele também, ele voltou na época, ele vivia contando as coisas que ele viu lá, ele gostou muito de visitar a usina, o processo de fabricação do aço e tal, né? Mas você vê ali um carro Aero Willys, né? Fabricado pela Willys Overland. Bom, vamos fazer o seguinte, não sei se tem mais algumas, mas a gente mostra depois do intervalo. Tá bom. Né? E você pode continuar mandando seus comentários aqui para nós. A Tânia Zanfoli, inclusive, está dizendo que foto é tudo de bom. Então, o pessoal está gostando. E a Ana Cláudia está falando, família grande. Mas, enfim, no próximo bloco nós continuaremos falando aqui sobre São Bernardo e sobre a família Pires Carneiro. Aguarde aí. Foto é tudo de bom, meu. Foto legal, né, cara? Meu, tem um monte aqui, você precisa ver o que... Soufflé é o chocolate diferente. Some na boca da gente. Soufflé, o chocolate diferente. Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD, hoje falando sobre a família Pires Carneiro, também as famílias correlacionadas e sobre nossa São Bernardo Antiga. Muita gente aqui comentando, é legal ver um volume de comentários assim, por conta até das fotos que nós mostramos. E aqui nós temos a Carlene Gomes, que nos acompanha, tem também a Juliana Stanev, a Fátima Coelho, a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta que, assim, existia o Bar Coringa, que virou o restaurante São Judas Tadeu Demarque. Então, na Marechal tinha o Bar Coringa, depois veio o restaurante. E o bar do pai de vocês chamava Bar São Judas. Né? Isso. Ela queria saber o que veio antes, o restaurante dos Demarque com o nome de São Judas ou o bar de vocês? Na verdade, o bar do meu pai ele não se chamava São Judas, então veio depois. Porque a gente até acredita que esse nome... Meu pai ele era devoto de São Judas, né? E ele tinha deixado uma estátua de São Judas no bar empório dele, que tinha um outro nome que era Bar Empório Carneiro, era isso? Bar Empório Carneiro era o nome fantasia. Era o nome fantasia do comércio. Quando foi vendido isso em 81, mais ou menos? 80. Em 80, os proprietários novos mantiveram aquela estátua. Não sei se são eles ainda os proprietários atuais, mas eles mantiveram a estátua que meu pai tinha deixado lá. E a gente veio descobrir, sei lá, ao longo dos anos 80, que o bar passou a se chamar Bar São Judas, né? Tadeu. Acreditamos que deve ser por causa da imagem que já estava lá. Com certeza, é bastante possível. É bem provável. Essa imagem de São Judas, né? Eu ainda era moleque, né? 12, 13 anos de idade, eu lembro do meu pai
fazendo um nicho de madeira para abrigar o santo e pendurar ele na parede. E essa imagem está lá até hoje. Eu me sinto até emocionado e feliz, né, de saber disso. Meu pai era muito devoto de São Judas. Legal. Bom, tem aqui o Carlos comentando, ele quer saber sobre uma reportagem na TV Bernô. Carlos, procura o jornalismo na TV Bernô, que passa ali no horário do almoço, tá? Ou se não, manda um e-mail ou uma mensagem pelo Facebook da própria TV Bernô. Esse programa ele fala sobre a memória do grande ABCD. Ele está perguntando aqui sobre um assunto atual de um bairro cujo IPTU estava passando os R$1.000 e estava sem melhorias. Bom, voltando o gancho da Tânia, que diz que foto é tudo de bom, né? Vamos voltar às 4 fotos que faltam. Se tem algum comentário para fazer antes? Não, então, até pegando o gancho, é Tânia, né? É Tânia. É tudo de bom mesmo, porque eu fiz uma homenagem ao meu avô na minha página do Facebook, coloquei muitas fotos que a gente tem dele, do meu avô Antônio Pires Carneiro. E, de repente, um amigo recente, de 5, 4 anos para cá, ele me mandou uma mensagem urgente dizendo: cara, eu imaginava que eu te conhecia, porque eu fui inquilino do seu avô. Morei no mesmo quintal lá na Rua Aparecida, né? Conheço o seu primo, éramos amigos de infância, é o Álvaro Martão, inclusive talvez ele até veja o programa aí. E eu fiquei até muito contente, porque era uma amizade recente que a gente tinha, de poucos anos, mas ele já conhecia a minha família de 30 anos atrás. Né? Olha. Era uma coisa fantástica. Bom, isso é espetacular e, assim, as redes sociais, elas ajudam muito, elas possibilitam isso, na verdade. Bom, um abraço aqui para Audrey Niklas, que também nos acompanha. Vamos continuar com as fotos? Essa daí? Essa foto foi tirada ali no Nova Petrópolis, em frente ao número 640 da Avenida Imperatriz Leopoldina, tem o posto de saúde. Eu não sei como é que se chama. Agora, acho que é o posto de... Não, eu não sei se está como posto de saúde ou se está com o centro psicossocial. Ah, é? Eu não sei como que está, mas é da prefeitura ainda e é de saúde. Na época era posto de puericultura. Na época era de puericultura. Nova Petrópolis. Né? E em cima, né, tinha um andar, numa parte do prédio, tinha um andar em cima onde tinha curso de corte e costura, curso para os jovens da época lá, né? E exatamente em frente, né, quem conhece lá o Bar São Judas Tadeu sabe que ali continua, tem um portão ali em frente, e isso daí foi dentro daquele, vamos dizer, na parte interna, no terreno em frente à porta, no terreno do posto. Ali, inclusive, é o maço de umas bandeiras que tinham, não sei se ainda tem hoje, e aí a família atravessou a rua, né, saímos do bar, meu pai falou, vamos tirar umas fotos, e ali a família completa nossa, né, que é eu aqui, o Mauro, ali no colo, né. Isso daí? Essa daí é a família Diógenes, que é a família da minha mãe, né? A minha mãe está bem ao centro ali, de cabelo preto e blusa branca, né? E o meu pai está do lado dela de colete preto, né? E os outros, deixa eu ver... o tio Álvaro, à esquerda do meu pai. Tio Álvaro à esquerda do meu pai, à direita da foto ali. Manuel. Ao centro ali, aquele moreno ali é o tio Manuel, falecido, né? Era o caçula da família Diógenes. Aqui bem à esquerda a minha tia Mariquita, a gente chama de Mariquita, tia Maria, né? Hoje ela mora em Ribeirão Pires. Ao centro ali uns parentes, né? A tia Anésia, que veio do interior visitar a gente nessa época. Ao centro estou eu e a minha irmã Meire. Eu estou com a camisa listadinha. E mais à direita ali o meu primo Pedro, que mora hoje em Santos, né? E a criança que está no colo ali, será que é você? Não, não é. Eu acho que isso é na década... Você não estava ainda... Eu não estava nessa foto. Não é, eu fico devendo, não sei quem que é, vou procurar saber. Tem outra foto. Essa é uma curiosidade legal. Ao centro de camisa xadrez está o meu avô, Antônio Pires Carneiro. Nós estamos aqui falando bastante dele. À sua direita, a direita nossa aqui da foto, está 2 tios que eram cunhados dele, portanto, irmãos da minha avó, né, que é o tio Cândido, mais à direita, com um cap de chofer, e ali o tio Valentim, né, careca ali, né, calvo. E à direita está um outro primo nosso e mais um casal que eu realmente não conheço. Essa ocasião aí, o que foi? O meu avô,
ele era muito, muito amigo do cantor Francisco Alves, que fez um sucesso absurdo nas décadas de 50 e tal. Sim. Mas ele conheceu Francisco Alves de juventude, muito jovem mesmo. Eles eram amigos e meu avô era gostava muito de boemia, gostava muito de ficar com os amigos nos bares, e, enfim. Então, quando morreu Francisco Alves, o meu avô ficou muito chocado e prometeu que iria fazer uma homenagem para ele. E essa homenagem foi nesse dia, né, eu não sei em que momento dos anos 50 ou 60, que ele levou uma cruz com um violão atravessado na cruz. Eu não sei se a próxima foto vai mostrar isso. Tem mais uma, não? Tem. Aquela ali. Aquela cruz e aquele violão e aquele nicho protetor das velas ali, eu não sei como que se chama ali. Tudo isso foi feito por ele, levado de carro até lá na Via Dutra, no local exato onde morreu. Houve um acidente de automóvel com esse cantor Francisco Alves. Os antigos sabem disso. E meu avô foi lá e colocou essa cruz exatamente no ponto onde ocorreu o acidente, né? Inclusive tem um museu em Minas Gerais do Francisco Alves, ou no interior de Minas, né, que eu já prometi que vou mandar essas fotos para lá. Muito bacana. Que legal. Muito bacana. E assim, tem mais um comentário aqui, que é da Ana Cláudia, ela é lá de Sombrio, Santa Catarina, sempre nos acompanha. E um beijo para você, Ana, e para todo mundo que está assistindo aí. E o sentimento dela deve ser um pouco parecido com o sentimento do Mauro. Porque ela fala assim, como é interessante ter fotos antigas e saber a história delas. Eu lembro do antigo álbum da minha família, com muitos galegos, mas eu não sei da onde vieram a maioria deles. Sim. Se não é o meu irmão me trazer a memória dessas fotos e me explicar quem que era no contexto histórico, são pessoas que na minha infância eu cheguei a conviver com elas, né? Mas olhando em fotos assim eu não consigo reconhecê-las, né? Eram outras épocas, mas eles sempre essa preservação da história da família, a gente sempre prezou muito por isso, né? Tem alguma história engraçada que vocês vivenciaram por conta da família ou da cidade? O que vocês podem contar para nós? Olha, eu vou contar uma história que meu avô contava, né? Sim. Da época do mercado de Santos, ele era criança, meu avô talvez tivesse 8, 9, ou talvez até 10 anos de idade. E ele gostava de contar essa história. E Santos era muito cheia de imigrantes de todas as partes, né? Então era da Espanha, de Portugal, enfim, tal. E minha avó tinha ali o mercado, atendia toda aquela clientela, e tinha um sujeito lá, um espanhol, que com aquela boina que é usada, que tem até um pinozinho assim, boina de feltro, né? Ele chegou ali e meu avô estava ali ajudando a minha avó e ficou de olho nele, não foi muito com a cara desse espanhol, e ficou de olho nele. E aí ele foi atrás de uma das prateleiras e viu lá uma porção de ovos, né? Catou 2 ovos, colocou na boina e pôs na cabeça. E fingiu ali que estava tudo bem e tal, né? E meu avô viu isso e ele já foi procurando a porta de saída, né? Esse espanhol. E meu avô correu lá para falar com a mãe dele, né? Mãe, aquele homem está pegando os ovos, está levando embora. Aí minha avó falou, menino, o que é isso? Onde já se viu falar isso das pessoas? Não está vendo que o homem, né, uma pessoa aí, você não pode acusar as pessoas. Não, mas ele pegou, não, cala a boca, não sei o que, aquela coisa, né, aquele jeito. Aí ele não teve dúvida, saiu correndo de trás do balcão, foi para a calçada correndo, chegou lá, deu um salto e pof, estourou os ovos na cabeça do espanhol. Aí ele contava isso e dava muita risada, né? Eu achei muito engraçado isso também, que era bem característico dele desde moleque, né? Ele era raçudo, né? Ele gostava de provar, né? Não gostava de ser contrariado. Sim. Queria aqui mandar um abraço para mais algumas pessoas. Adriano Alves, Solange Carvalho, tem também a Fernanda Antunes, o Cláudio Mills, tem aqui, vamos ver aqui, o César Pereira Faustino, Annelider Napoli, Regina Coutinho e Uf Rec. Bastante gente aqui nos acompanhando. Bom, e você hoje mora em Diadema, certo? Moro em Diadema, sim. Como é que você foi para lá? Eu fui para lá porque conheci uma cidadã de Diadema, né? Nós falamos já em outros programas sobre as mulheres que levam
os pretendentes, os maridos, no caso, para as outras cidades. Mas aconteceu. Mas eu a conheci aonde? Na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo do Campo, no Bar Tequilas. Olha só! Você já deve ter ouvido falar do Bar Tequilas, que foi muito famoso na época, né? Conheci ela em 85 e a gente, a partir dali, começou a namorar e tal. Nos casamos depois em 92, né? Vivemos aqui em São Bernardo durante 20 anos. Que bairro? No bairro Assunção, né? Ali perto da FEI, na faculdade de FEI, né? E depois, como nós montamos um comércio, a minha esposa é do ramo óptico há mais de 25 anos, né? Então a gente montou uma ótica lá no centro de São Bernardo, no centro de Diadema, desculpe, na Avenida Alda, ali no centro, né? Que é a ótica Versátil, vou fazer o meu merchan Opa, aqui. fica à vontade. E então a gente achou melhor mudar para lá, porque ficava muito mais prático para ela, para mim também, né? Nessa época eu trabalhava em São Paulo, então ficou muito mais prático. Mas aquela paixão por São Bernardo permanece ainda, né? Toda a família está por aqui e tal. E a minha esposa, ela também tem histórias lá em Diadema, que dá até um programa, hein? A minha esposa foi madrinha de Diadema, porque ela nasceu no mesmo ano da emancipação. Nossa, que legal. De Diadema pertencia a São Bernardo, né? Então, quando Diadema foi emancipado, ela foi uma das primeiras crianças que nasceu naqueles dias. Então, aos 15 anos de idade, ela foi debutante e madrinha de Diadema numa festa comemorativa que teve lá. Muito bacana. E qual que é o seu ramo de atividade hoje, Mauro? Fábio, eu trabalhei ultimamente no ramo de telecomunicações, né? Nada a ver com o meu início dos 14 anos que eu trabalhei na área de metalurgia, né? E aí eu parti para a área de telecomunicações e desde o ano 2000 eu estou nessa área, né? Mas de formação, minha área é marketing, é uma área que eu gosto muito de estar sempre lendo a respeito, de estar sabendo muito. É bacana porque às vezes tem algum parente assistindo, alguém que conheceu, quer saber onde vocês estão, o que estão fazendo, então é bem legal isso. Bom, nós estamos no finalzinho do programa, não deu para falar metade das coisas que nós gostaríamos. Muita coisa. Né? Mas vocês estão novamente convidados a voltar aqui quando quiserem. Eu agradeço a presença de vocês. Imagina, a gente é que agradece, muito obrigado pelo convite mesmo, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, conhecer, porque eu sempre assisto o seu programa toda semana, você volta a mim alguns comentários meus aí, e ser convidado para comparecer aqui é muito gratificante mesmo. Obrigado. Muito obrigado também, eu acompanho o seu trabalho, né? A gente já conversou outras vezes aí, acho que o seu trabalho é fantástico. Eu e o Mauro, a gente conversa sempre a respeito dessa coisa das memórias da família. Então, conhecer você foi um prazer, conhecer o seu programa, conhecer o seu trabalho, né? E isso enriquece, faz a gente também viajar junto com o seu ideal aí, né? Que é divulgar esse tipo de memória, né? Para todo mundo, para conhecer melhor. Com certeza. Bem Passado é o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Nos acompanhe nas redes sociais, facebook.com/famíliasSBC e /programa Bem Passado. O nosso blog, programabemapassado.blogspot.com e o nosso e-mail, no caso de sugestões de pauta, programabemapassado@gmail.com. Estamos aqui todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas e o programa também é de vocês. Até a semana que vem.